Saudações, pessoal! Vamos a mais uma aula. Na última, nós paramos na parte dos privilégios em ser membro. Lembrando, nós estamos na parte da membresia, ok? Então, aqui tem uma frase do Spurgeon que ele fala da pressa, da vontade que ele tinha de fazer parte da igreja, se tornar membro da igreja, né? E sem dúvidas ele sabia do mandamento bíblico e do privilégio que era fazer parte da igreja local. Tá, então vamos lá. Aqui é só uma frasezinha para introduzir nessa questão dos privilégios. Gente, primeiramente, oportunidades para servir. Por que é bom ser membro de uma igreja? Porque nós temos oportunidades para servir. Liderança, evangelismo, música, cuidado das crianças, misericórdia, manutenção do templo, funcionamento, ajudar no culto, ajudar nos irmãos, ali ó, exercer misericórdia, visitação, estar caminhando junto com irmãos, a questão do discipulado, liderar pessoas no discipulado, ser liderado, enfim, oportunidades para servir. E servir é uma das missões que a Igreja Batista aqui em Rosário do Sul tem. Lembra das nossas 3 missões? Receber, aprender e servir. Nós entendemos que servir está na raiz do que Jesus deixou aqui nesta terra. Então, aqui Jonathan Lima vai falar sobre a questão da... Opa, desculpa, apertei o botão errado aqui. Jonathan Lima aqui vai falar sobre a questão da... Um é braço, outro é perna, outro é pé, né? Lembrando que Cristo é o cabeça, cada um é membro, somos membros, né? Do corpo de Cristo. O que mais? Ajuda. Então, por que é interessante fazer parte da membresia da igreja? Porque nós temos ajuda. Tanto em dúvidas doutrinárias, dúvidas como um cristão deve viver, criação de filhos, casamento, criação de filhos, trabalho, ajuda financeira. Quantas vezes aqui na igreja nós já ajudamos financeiramente irmãos que estavam necessitados, né? Aqui tem o texto de Hebreus que nos dá uma base para isso também. Gente, isso aqui é muito legal também, ó. Prestação de contas, disciplina, que nós vamos ver nessa aula. Acho que já vai dar para entrarmos na questão da disciplina bíblica, tá? E a prestação de contas, né? Muitos não veem a disciplina ou a prestação de contas como benéfica, mas é porque estão cegas pelo pecado. Jesus caminhou com os seus discípulos. Jesus entrou num processo de discipulado e havia ali uma reciprocidade. E hoje nós perdemos isso na nossa cultura, né? Cada um vive do jeito que quer e aquele amigo que te ajuda, ou que tu presta contas, ou que tu caminha junto, né? Muitas vezes as pessoas não têm. E isso é uma bênção, gente. Eu falo por mim. É uma bênção na nossa vida. E lembrando o que a Bíblia fala: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas, olha aqui, ó, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Gente, se eu for repreendido por qualquer pessoa, será que não é o momento que eu tenho que parar, analisar, opa, eu acho que eu estou pisando na bola, né? Eu preciso rever isso. E a igreja é um local... É claro que nós temos que ter muito cuidado, nós temos que criar uma cultura de amor entre nós, de respeito e amor, né? Mas faz parte do amor sermos disciplinados. Tá, nós vamos entrar isso mais pra frente, fiquem tranquilos. Gente, então olha só, não é uma opção. Por todas as razões apontadas até aqui, né, vemos que a membresia na igreja não é uma opção para o cristão. Tá? Olha, aí aqui muito importante, olha essa frase aqui, ó. Cremos que princípios bíblicos e uma doutrina saudável sustentam a ideia de se identificar específica, pública e mesmo legalmente aqueles que são parte da igreja.
O ideal seria toda a igreja ter uma lista de membresia, com os nomes, né? Vamos ressaltar aqui, ó, membresia, com os nomes de todos os crentes que adoram ali regularmente. Mais uma aqui, ó. Precisamos honrar a Cristo, sendo sua noiva em todos os sentidos, externamente, internamente, visivelmente, invisivelmente, oficialmente na igreja local, assim como espiritualmente no corpo universal. Amém? Por que não se comprometer com a igreja? Por que não ter em sua vida um compromisso com a igreja local? E é por isso que muitas igrejas cometem abusos, muitas igrejas cometem erros e não mantêm uma sã doutrina, porque eles mesmos não têm uma membresia, não têm um grupo de pessoas que quer caminhar juntos. Então, gente, membresia é importante. Aí agora, nós vamos entrar, 5 minutos de aula, nós vamos entrar num aspecto muito importante, delicado, é um assunto delicado, meio que espinhoso, mas muito importante. Se vocês são bons de memórias, e aqueles que já frequentaram aí os nossos cultos e as nossas conversas também, nós gostamos muito do que a história da teologia fala sobre a igreja verdadeira. Principalmente na Reforma Protestante, a teologia da época elencou 3 marcas da igreja verdadeira. Quais são essas 3 marcas? Pregação da palavra, né? Pregação fiel das escrituras, administração correta dos sacramentos, das ordenanças, né? Batismo e ceia, correta observância e aplicação e condução do batismo e da ceia do Senhor. E o terceiro ponto de uma igreja verdadeira e saudável, uma igreja verdadeira, né? Disciplina bíblica, disciplina eclesiástica, pode chamar de qualquer um desses termos. Gente, nós vamos entrar agora nessa questão. Então, prestem atenção. O tema, né, o tema aqui está. E quando um membro não age como um discípulo de Cristo? Tá? Aqui vai abordar, logicamente, a questão da membresia bíblica. O que acontece então? Olha só. Bill Gothard, a frase aqui. Se Deus me desse a oportunidade de trocar minha vida pelo estabelecimento de uma verdade entre todos os cristãos, eu escolheria a verdade de Mateus 18. Tá? Já nós vamos ler Mateus 18, que é a base bíblica para a disciplina. Aqui temos uma das verdades mais profundas em toda a Escritura. Parece ser a instrução passo a passo mais clara que Cristo deu aos seus discípulos. Se cada cristão fosse comprometido com esse princípio, nós transformaríamos a igreja em uma força dinâmica em nossa nação e no mundo. Gente, é forte essa frase que ele falou, né? Ele está dando aqui uma importância à membresia e à disciplina, né? Exercermos Mateus 18. Então, só complementando, a verdade é que pecados não confessados e não perdoados são como um câncer para a alma do indivíduo e para a igreja. Gente, olha o que diz Mateus 18 então. Vamos prestar atenção no que diz Mateus 18, do versículo 15 ao 18. Se teu irmão pecar contra ti... A gente aqui está em colchetes porque alguns livros não trazem essa expressão. Alguns livros manuscritos, né, originais, não trazem essa expressão contra ti, tá? Então, se teu irmão pecar, ou se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, tá? Então, se teu irmão pecar, vai arguí-lo, né, vai conversar com ele, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ok? Tu tem um irmão em Cristo, uma pessoa que você ama, que você quer o progresso da fé dessa pessoa, e você vê essa pessoa cometendo um pecado, um deslize. É nosso dever, como cristãos, em amor, chegar nesse irmão, nessa pessoa e conversar.
Né? Irmão, o que está acontecendo? Irmão, eu verifiquei, aconteceu isso, eu vi que tu, por exemplo, né, que você quer se divorciar, né? A Bíblia, Deus odeia o divórcio, a Bíblia não incentiva o divórcio. Então, irmão, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para caminhar junto contigo, não é para apontar o dedo, né? Não, é um processo restaurativo. A disciplina é para manter a ordem, para manter a sã doutrina, manter a ordem, manter um discipulado dinâmico e verdadeiro. Então, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Né? Ponto. Acabou a disciplina ali. Agora, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então, olha só, o que acontece? Aí esse irmão segue, né, nessa... Dei o exemplo aqui do divórcio, né, irmãos? Esse irmão segue com a ideia de se divorciar. Não, eu vou me divorciar, eu quero. E é um irmão, é membro da igreja, congrega. O que nós temos que fazer? Pegar mais 2 pessoas e conversar com esse irmão. No sentido de ter testemunhas e no sentido de exortá-lo a voltar ao caminho da verdade. Vamos caminhar junto, vamos restaurar esse casamento. Aí, olha só, e se ele não os atender, dize-o à igreja. Então, aqui é um terceiro passo. Vocês viram que Jesus vai dando um passo a passo? E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Gente, aí aqui inevitavelmente, nós temos que excluir pessoas que se recusam a ouvir o conselho da palavra de Deus, ouvir a instrução da liderança da igreja, e mesmo assim essas pessoas não querem reconhecer ou abandonar o seu pecado. Infelizmente, nós temos que excluir essa pessoa da igreja. Considerar como gentil e publicano significa considerar... Aqui Jesus utilizou uma linguagem da época, né, que gentios e publicanos eram pessoas, vamos dizer assim, estigmatizadas na sociedade, não faziam parte de Israel. Né? A melhor explicação acho que é essa. Então, considera-o como que não faz parte da igreja. E aí, olha só, olha o que... Gente, é Jesus falando isso aqui. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Gente, então a ideia é o seguinte: a pessoa está em pecado, está num caminho tortuoso, está andando fora da palavra de Deus. É nosso dever como igreja, como irmão, chamar em particular, falar. Primeiro passo, conversa com essa pessoa. Segundo passo, primeiro passo não deu efeito, a pessoa segue no pecado, vai para o segundo passo. Chama mais 2 ou 3 pessoas e conversa novamente, né? Atende aquele irmão. Não surtiu efeito, aí nós vamos para o terceiro passo, que é dizer à igreja, né? Vocês viram como é importante a membresia, porque aqui o diz à igreja, a gente não vai dizer para todo mundo, a gente vai dizer para aqueles que são membros, né? A gente vai comunicar à igreja oficialmente. Irmãos, nós estamos com o irmão fulano que está vivendo nesse caminho, a gente quer a ajuda de vocês, né? E diz à igreja para é um constrangimento, sim, gente, de certa forma é. A pessoa é exposta, o pecado da pessoa é exposto para que ela se arrependa e ela volte no caminho bíblico. Volte a caminhar. E assim, ó, se ela continua nesse pecado, isso significa que ela está desligada dos céus. Então Jesus diz o seguinte, ó, desliguem na terra. Tudo que desligares na terra terá sido ligado... Perdão, tudo que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então desliga, né, do corpo de Cristo, porque ela, né, está desligada nos céus. Gente, 14 minutos. Me alonguei, mas é um assunto muito importante, muito... que devemos ter muita cautela, muito respeito, muita atenção. E nós queremos, como igreja, a gente quer fazer isso aqui. A gente quer praticar isso aqui. E a gente tem tentado, no nosso meio, como igreja, praticar a disciplina bíblica. Que todos nós estamos sujeitos a ela. Eu, inclusive, principalmente eu que hoje estou à frente da igreja. Né? E é dever da igreja me repreender, me confrontar,
Lucas, tu tá fazendo isso, isso, isso. Chega, fala, conversa. Se eu não atender, chama mais duas, enfim. Gente, vamos parar por aqui a nossa aula. 15 minutos, são assuntos mais complexos, mais aprofundados, mas interessantes. Espero que Deus te abençoe grandemente com esses estudos.